Shalom, vou fazer um comentário de Marcos capítulo 2, verso 26 e mostrar para vocês que o único texto correto é o Polipecês Sinato Ciríaco Antigo. E também o outro Polipecês que foi descoberto no século II. O Polipecesto, que o terceiro Polipecesto, que é escrito no século II, é mais antigo, no mínimo 100 anos que qualquer outro manuscrito grego. Eu também já fiz leitura dele aqui, ele não contém a palavra Abiatar. Portanto, quando a gente lê as escrituras que o Messias cita, que nos dias de Abiatar, e sob o comando de Abiatar, Davi entrou na casa do Eterno e comeu os pães da proporção, isso é uma mentira que os textos gregos inventaram, e aquelas traduções aramaicas também que foram vertidas por Ciríaco também seguem esse mesmo padrão desse erro. Então, quando a gente vai analisar os manuscritos antigos posteriores à Peshitta, não contém. Por quê? Quando você vê essa mesma citação no livro de Mateus, não consta o nome de Abiatar. Eu vou estar lendo a leitura e vou mostrar para vocês. Veja aqui, ó. Marcos capítulo 2, verso 26. Aikana, Labete Dalahá, Cade, Abiatar, Rebe, Kahana, Ulechama, de Paturê, de Mariá, Achele, Hawa, de La Salite, Lama Achele, Ela Ane, La Kahan, Uiab, Ab, Lailine, da Am, Uau. E assim como quando entrou sobre a casa de Alahá, quando Abiatar, a palavra Cades em aramaico significa quando. Quando em Abiatar, o grande sumo sacerdote, e pegou o pão, assim como ele entrou na casa de Alahá, quando o sumo sacerdote era Abiatar, e pegou o pão que estava sobre a mesa de Mariá, e comeu, e também, o qual não era lícito comer somente o sacerdote, e também deu para os que estavam com ele. Veja que aqui, todos os textos gregos têm o nome Abiatar, que é Abiatar, 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 Abiatar. Agora vamos lá para vocês verem, que não adianta vocês lerem o hebraico não, que ele segue o mesmo erro, tá vendo? Ó, Asher Bo, Ali, Beit Elohim, Beyamei, Abiatar, Hakahan, Hagadol. E ó, Gadol significa grande, grande sumo sacerdote. Ve Achel et Lachem, Rafanim, Asher Lo, Natam, Le Achla, Ki, Am, Le Kohanim, que é o sacerdote, né? Kohanim é o plural de Kohem. Le Kohanim, vai, Yatem, Gam, La, Anoshim, Asher, Ato. Então, veja bem aqui, que o texto hebraico também não serve de base. O único texto que está correto é o antigo ciríaco. E aqui quando você pega aqui, vem onde está traduzido a palavra ep, e é traduzido como tempo, é mentira. Portanto, quando você vem aqui na palavra ep, pode observar que não tem nada de tempo, ó. Ep, aí o significado aí, ó. E quando você vem aqui no Lex Stronder, também não tem nada de tempo. Isso aqui é comando, é chefe. Tempo é Homeros, né? E não existe a palavra dias também no texto. Porque muitos tradutores vêm aqui, e olha aqui para vocês verem, coloca aqui, ó, no tempo do sumo sacerdote, Abiatar. A palavra tempo não tem no texto. Veja bem aqui, ó, umas pessoas colocam como se fosse nos dias. Vamos lá, quer ver, ó? E coloca parênteses, nos dias, mentira. A palavra dias não aparece no texto, certo? Isso é mentira, certo? Então, veja bem que um tradutor aqui traduziu correto, ó, mas está errado, mas traduziu do texto grego, ó. Como foi que ele entrou na casa de Deus sob o comando de Abiatar? Abiatar não comandava o templo nessa época. Isso se deu com o sumo sacerdote Ahimeleque, que sua Bíblia traduz como, adapta como Aquimeleque, outros Ahimeleque, né? Mas o nome está aqui, ó, Ahimeleque, e ó. Veja bem, ó. Vai Abo, David, Nebo, Ali, Ahimelech, Hakorem, vai Gerad, Ahimelech, Lekerat, David,
Vaiomer lo, Madam, Atá le, Vaderrar, Veish in, Atar. Então, veja bem que isso aqui se deu em 1 Samuel capítulo 21. Esse fato aconteceu com a Ahimelech, que vocês conhecem na sua Bíblia, ou a Ahimelech. Então, esse fato citado nos textos gregos não existe. Em alguns manuscritos, igual como está nessa pechita de Haskell também, não existe, certo? Então, isso é uma mentira. Isso aqui é só para vocês terem noção, que muita gente quer passar, mas isso aqui se deu porque na época ainda existia, não. O texto grego diz que aconteceu sob o comando, sobre as ordens de Abimeleque, de Abiatar. O texto, quando é acontecido esse fato em 1 Reis capítulo 21, não aparece nem o nome do sacerdote Abiatar, que ele assumiu esse cargo mais na frente. Mas aqui está dizendo nos dias. Não, o texto grego não menciona dias. Isso é uma interpolação dos tradutores, que coloca suas mentiras quando vai traduzir, querendo se adequar a uma coisa que é improvável, aí tenta querer burlar o texto. O texto, em momento algum, cita Abiatar em 1 Samuel, e também a própria tradução é errada. O próprio texto grego está errado, e como alguns manuscritos aramaicos também está errado. Os textos que contém certo, que eu até hoje analisei, é o manuscrito Palimpsesto e esse terceiro manuscrito descoberto do século II. Então, para vocês verem como existem muitas traduções que você não precisa confiar, porque ela não está de acordo com a narração do fato em 1 Samuel capítulo 21. E a tradução, tentando consertar, vem colocando as suas mentirinhas entre parênteses, tentando consertar o texto, mas não é verdade, certo? Então veja bem aqui, no tempo do sumo sacerdote Abiatar, ele não era sumo sacerdote. Isso não aconteceu no tempo porque ele era sacerdote, é uma mentira. Mas é porque não, aqui está dizendo no tempo que ele era sacerdote, está errado. E a palavra tempo não aparece ali também. Quando aparece nos dias, também está errado, porque ele não era sumo sacerdote nos dias que aconteceu isso. Agora, ele só levou, não, mas é porque, mesmo que depois ele venha a ser, mas as escrituras trazem assim como nos dias. Não, a palavra dias não tem no texto grego. Não adianta querer trazer isso aqui, é uma interpretação do tradutor, não está no texto grego, certo? Mas é porque usa os dias, mesmo porque depois ele ficou conhecido como sumo sacerdote. Não, o texto grego não diz nos dias do sumo sacerdote Abiatar. Isso é a pessoa tentando consertar, certo? Então, aqui a palavra no latim Deus sub quer dizer quem comanda, quem está acima, certo? Então, por isso que eu falo para vocês que o manuscrito latim também é um manuscrito antigo que está de forma errada também, certo? Então, só para vocês compreender. Shalom, Eritraot. E antes de despedir, vocês podem observar aqui que no Strongler também a palavra que as pessoas tentam colocar, pode observar aí que não existe, ape, sobre, acima, certo? Não tem nada de tempo.